todos, esse é um daqueles vídeos interessantíssimos, né? Esse é o primeiro passo, um dos primeiros passos, é por onde a coisa deveria começar. Nosso entendimento é, sobretudo, com radiografia de tórax, que é um exame extremamente importante, extremamente disponível e barato, ou seja, você vai ter que interpretar uma radiografia de tórax sozinho algum dia. Você precisa estar seguro para fazer isso. E aí, para estar seguro, você precisa saber o básico. E o básico é a anatomia. Só que a anatomia da vida real, quando a gente chega para olhar a radiografia de tórax, nem sempre parece tão simples. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui um pouco. Vamos identificar as principais estruturas. Esse tubo contendo ar é a traqueia. A traqueia se bifurca em brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo. Essa é uma estrutura extremamente importante na anatomia do mediastino, ou seja, ela está entre os dois pulmões. Além disso, você precisa identificar outras estruturas, que são as siluetas mediastinais. Uma delas é formada aqui pela veia cava superior e faz a borda do átrio direito. Aqui a gente está vendo uma sobreposição das estruturas cardíacas. A gente vai entender isso aqui melhor já já. Do lado esquerdo, você tem essa interface que é formada pela crosta da aorta e aorta descendente. Logo abaixo da crosta da aorta, você tem o quê? O tronco da artéria pulmonar, que é o segundo arco mediastinal esquerdo. Mais caudal, o que você tem é a silhueta do ventrículo esquerdo. Na prática, o ventrículo direito, ele vai estar localizado nessa região e você não vai ver a borda do ventrículo direito, e dele vai sair o tronco da artéria pulmonar, que vai formar essa silhueta aqui. Então você tem o átrio direito, que vai se comunicar aqui com o ventrículo direito, e o átrio esquerdo, nessa situação, ele está mais alto e mais posterior. Vamos seguir aqui a nossa avaliação. Na região dos hilos, os hilos vão ser formados pelas artérias, brônquios e linfonodos. Você só vai ver linfonodo no hilo quando eles estiverem aumentados. E como os brônquios são compostos por ar, as estruturas que você vai ver com maior propriedade nas regiões hilares são o quê? São as artérias. Então aqui, na região dos hilos, você vai ver a emergência da artéria pulmonar direita e os ramos pulmonares lobares. Do lado esquerdo, você vai identificar a artéria pulmonar esquerda e os respectivos ramos para os lobos, formando o hilo esquerdo. Uma coisa que eu queria pontuar aqui com vocês é o seguinte: presta atenção nessa angulação. Os hilos têm esse ângulo agudo. Quando a gente começa a ter estruturas linfonodomegalias, eventualmente tumores aqui, esses hilos podem ter um aspecto mais globoso, mudando essa angulação. Beleza, Rodrigo, você já mostrou a traqueia, silhueta cardíaca, a sombra da veia cava, já me mostrou a carina, os vasos do hilo. Vou te mostrar agora os vasos, essas marcas longilíneas dentro dos pulmões, mais densas do que o parênquima, são vasos pulmonares. E você vai ver esses vasos, se você olhar com cautela, você vai ver esses vasos até muito próximos da periferia. E isso é comum. O que não é comum
é você encontrar vasos aqui, ó, a partir de 1 centímetro da periferia. Nessa região, dificilmente você vai encontrar vasos identificáveis na radiografia de tórax. Perfeito. Já falamos disso tudo, agora nós vamos falar do que? Nós vamos falar dos diafragmas. Os diafragmas, ou o diafragma, você vai caracterizá-los aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, por essas cúpulas. Então, o formato habitual é que eles tenham esse aspecto côncavo. Você pode chamar de côncavo ou convexo, depende do lado que você está olhando, mas tem que lembrar que aqui embaixo você tem o fígado e o domo hepático forma essa cúpula do lado de cá, e do lado esquerdo você vai identificar o que? A bolha gasosa. Isso é ar dentro do estômago, porque o paciente fez o exame em posição ortostática. Rodrigo, e esse gás aqui? Isso aqui é gás na flexura colônica esquerda, ou seja, na flexura esplênica do colo. Massa, a gente já viu muita coisa aí. E o resto do exame? O resto do exame é caracterizado pelo quê? Pelas estruturas ósseas. E aí a primeira coisa que eu queria te mostrar é o primeiro arco costal. O primeiro arco costal sai lá de trás, posterior, sai lá da coluna e se angula. Você veja que ele é o mais em pé, o mais crânio-caudal de todos. Por que eu estou te mostrando o primeiro? Porque quando a gente olha para uma radiografia de tórax, o nosso olho praticamente é atraído por esses segmentos que eu vou marcar em amarelo. Esses segmentos são os segmentos posteriores. E por que é mais fácil chamar a atenção para o segmento posterior? O segmento posterior ele é composto basicamente por osso. O segmento anterior ele tem cartilagem. E como ele tem cartilagem, a cartilagem é menos densa que o osso e você não vai vê-la em muitos pacientes a partir desta região. Então, esse pedaço, a não ser quando você já tem pacientes com mais idade e que as cartilagens estejam calcificadas, você não vai ver. Então, quando você identifica o primeiro arco que está aqui em verde e vai lá atrás e pega o segmento posterior do segundo, você consegue ter uma visão melhor dos arcos. E aí você consegue seguir o terceiro. Perceba que o segmento posterior ele tá mais alto e o segmento anterior ele é mais angulado para baixo. E aí você vai contar aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo arcos costais aqui nesse exame. O oitavo está aqui, o nono está aqui embaixo. Além disso, o que mais que você vê nos exames? Num raio-x de tórax em PA? A clavícula. E a clavícula é um ponto importante para você avaliar, porque a clavícula, junto com os processos espinhosos, você vai usar para medir essa distância e ver se o exame ficou centrado ou se ele está rodado. Quando a distância A for bem maior que a distância B, você está olhando para um exame que está rodado. Além disso, você vai identificar aqui fora do campo as sombras das clavículas, das escápulas. Por que é importante você saber identificar a escápula? Porque nem sempre o paciente assume essa postura para realizar o exame, sobretudo quando o paciente faz o exame em posição antero-posterior. Essa aqui é uma radiografia em póstero-anterior. Quando você não consegue tirar a clavícula, a escápula do campo, ela pode causar uma sombra mais densa nessa região e ser uma causa de pitfall, de má interpretação do exame. Então, por aqui a gente já tem um beabá importante para você dar o primeiro passo na radiografia de tórax.
Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você já acompanha a gente há algum tempo, fico muito feliz de você estar seguindo a gente. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Aproveita, dá um joinha aí embaixo, assina o canal. Esse conteúdo vai ajudar a gente a progredir, mostrar para o YouTube que o conteúdo que a gente está produzindo tem qualidade, e isso vai fazer com que o YouTube ajude a distribuir esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Fica aqui um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.